E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos começar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto. Bitcoin testando o nível crítico, suporte mais importante, região dos 40 mil dólares. Eu vou te explicar agora o que a gente pode estar esperando do Bitcoin para essa semana e quais as estratégias, probabilidades que a gente pode estar adotando nesse exato momento, logo depois da vinheta. Cortando direto aqui para o nosso livro de ofertas, mas antes de começar eu tô um pouco gripado, tá? Então desculpa essa voz fanha, a voz um pouquinho mais fraca, minha garganta não tá das melhores. Pessoal, Bitcoin 41 mil dólares, chegando aqui nos 40.500, tá? Testando um nível importante de suporte. E a primeira coisa que a gente vê é o tanto de ordem compradora que vem segurando o preço aí desde ao longo do final de semana, né? Desde sábado a gente tá vendo muita ordem compradora. Porém, observa que essas ordens, elas sempre vêm sendo canceladas e realocadas mais para baixo. Os vendedores estão sendo colocados à prova nesse exato momento, ou seja, se a força vendedora demonstrar que ela consegue estar jogando o preço para baixo, essas ordens elas são gradativamente canceladas e realocadas mais abaixo, até que a gente chegue a um ponto crítico, um ponto de liquidação que poderia desencadear aí no rompimento dos 40 mil dólares, que é o nosso suporte mais forte e importante. Inclusive, se liga no tanto de gente que quer vender Bitcoin aqui nos 42k. É muita gente e não é instituição, não é aquele tanto de ordem em um único ponto. A gente pode até entrar um pouquinho mais aqui no gráfico, né? Olha só, a gente tem aqui bastante ordem nos 41.700, mas se a gente juntar todas as ordens, a gente tem aqui 1.240 ordens entre os 41 e os 42. Então, assim, é uma porcentagem bem expressiva, certo? O que demonstra que o mercado ele está bem vendedor. Então, com isso, né, a gente está fazendo aqui o que eu estou enxergando nesse exato momento no gráfico, é um triângulo descendente. Geralmente, triângulos descendentes rompem para baixo, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais das probabilidades daqui a pouquinho. Estamos testando nesse exato momento a região dos 40k, que é o nosso suporte mais forte. Na região dos 40k, a gente tem, primeiro, né, os próprio 40 mil dólares, que é o nosso suporte psicológico, e a gente tem duas mínimas aqui do semanal, certo? A da semana do dia 4 de dezembro e também a mínima da semana passada. A gente fechou pela primeira vez em 8 semanas consecutivas uma candlezinha vermelha, mostrando aí uma certa rejeição do mercado. Então, nesse exato momento, os compradores eles estão tentando defender esse ponto, porque se a gente perder os 40 mil dólares, a gente vai começar a corrigir no gráfico semanal e uma correção no gráfico semanal poderia levar algumas semanas de queda, certo? Seria super saudável, né? A gente poderia ver o Bitcoin voltar aqui para a região das médias, retestar regiões aqui de suporte, de resistências e suportes prévios, né? Então seriam regiões aí importantes para o preço. Porém, também existe a probabilidade da gente romper esse triângulo ascendente, esse triângulo descendente, né, para cima, tá? Isso já aconteceu outras vezes e sinalizaria um otimismo comprador com relação a esse suporte. Por que eu estou falando isso? Justamente porque tem muita gente vendida nesse exato momento e a nossa maior liquidez ela está indo entre os 41.300 até os 43. Então, se por um acaso a gente simplesmente preenchesse essa liquidez, olha como é que agora tem mais gente em short do que em long, mais contratos abertos em short do que em long. Se a gente simplesmente preenchesse essa liquidez e fosse até os 43k, isso já resultaria num rompimento ascendente desse triângulo, o que reforçaria esse ponto aqui como suporte. Outra coisa que vale a pena falar é porque ainda temos muita liquidez aqui nos 40k. E o motivo pelo qual o preço ele vem caindo é porque tem mais pessoas abrindo posições em long. Então, como a gente viu que nas últimas 24 horas mais pessoas abriram posições em short, mas no longo prazo a gente ainda tem muita liquidez aqui próximo aos 40k, isso poderia sugerir uma eventual visita aos 40 mil dólares, certo?
O que poderia potencializar esse rompimento? A gente vê aqui nesse gráficozinho mais contratos em aberto e mais alavancagens acontecerem, ou seja, pessoas fazendo a estratégia que a gente chama de bottom fishing, comprar essa região aqui de suporte devido ao risco retorno, né? É um trade válido, é um trade considerável, mas lembre que é um trade arriscado, uma vez que você está operando uma consolidação que tem uma chance aí de resultar em um cenário corretivo. Então tem muita gente que está querendo comprar esse suporte aqui dos 40 mil dólares, colocar o stop aqui abaixo dos 39 mil, abaixo dos 40, né, nos 39.900, por exemplo, para pegar um rompimento que resultaria aí numa relação risco-retorno de pelo menos, se a gente jogar aqui para 39.945 e colocar o alvo lá, ó, pelo menos 3-1. Então, uma relação risco-retorno bem favorável para se operar. E isso poderia levar a um aumento de liquidez da ponta compradora. E se caso o preço rompesse os 40k, iria estar estopando, liquidando essa galera e iniciando um movimento corretivo no gráfico semanal. Sentimento do mercado mostra pra gente que tem muita gente, né, a maior parte dos contratos eles estão em long, o que entra em confluência com esse indicador aqui de liquidez, né? Então assim, tem muito, por mais que nas últimas 24 horas tenha mais pessoas que abriram short, em geral o mercado ele está com um viés mais comprador. Tanto que a gente vê bastante liquidações aqui dos compradores. Justamente o fato que poderia resultar aqui nesse cenário corretivo. Então o que eu estou de olho nesse exato momento? Primeiro, se a gente romper a mínima aqui da semana passada e os 40 mil dólares, vamos começar a corrigir no gráfico semanal. A partir daí, qualquer coisa acima dos 26.400 dólares é um fundo ascendente. E aí a gente traçaria Fibonacci nesse movimento todo aqui, ou então até nesse inteiro, tá? Para ver pontos de acumulação. E a gente já começa a ver pontos interessantes, certo? Como, por exemplo, a região entre o 382 e o 05, a região aqui entre os 35.700 e os 33.300. É uma região interessante de compra. Outra região aqui que o preço também seria interessante retestar, a região dos 38 mil dólares, né? Uma região que coincidiria provavelmente com a região das médias e também uma região que antigamente era uma fortíssima resistência. Olha como é que ela segurou bastante tempo aqui. Praticamente todo o mês de novembro ela ficou abaixo dos 38. Então é uma região que, se o preço voltar, também vai servir de suporte. Então, perdendo os 40 mil dólares, eu vou querer comprar um pouquinho de Bitcoin aqui nos 38k. E se a gente continuar a ver uma queda, eu vou comprar mais um pouquinho nessas regiões aqui de Fibonacci. Primeiro entre os 35 e os 34, que eu acho que é um suporte interessante. E se abaixar aqui do 0,5, eu só vou comprar lá no 618, que também é uma região de topos prévios e outro suporte importante. Caso aconteça o contrário, a gente veja um movimento de alta, veja o triângulo descendente romper para cima, preenchendo essa liquidez aqui, ó, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a liquidez chega ali nos 43, ela acaba, tá? Não tem pessoas shortando Bitcoin com pontos de liquidação acima dos 43, ou seja, poderia ser um falso rompimento e poderia aqui, por exemplo, testar os 44, fazer uma armadilha e voltar, porque igual a gente viu, a região entre os 44 e os 50 é uma região de extrema resistência, certo? É uma região aqui que historicamente o preço segurou várias vezes. Olha só, temos topos aqui, temos 45k, temos 50k, então tem muita resistência à frente. Por isso que, se a gente não fizer fundos ascendentes no gráfico semanal, fica bastante arriscado aí de continuar essa alta agora. Eu acho que o cenário mais saudável de fato seria um cenário corretivo. A gente viesse aqui retestar essas regiões aqui dos 30 e alto, né? 30.800, 30.400. Desculpa, 34 mil, 38 mil, para aí sim fazer um fundo ascendente, estar captando compradores novamente para o gráfico, pessoas interessadas em comprar Bitcoin nesse fundo ascendente e romper de fato
esse range aqui dos 40 mil dólares. Pessoal, não se esqueça do nosso desafio Crypto Pocket. Essa é a sua última oportunidade de entrar para essa turma de 2023 e ganhar dinheiro. A galera que está lá dentro já está com lucro no bolso e você pode ser a próxima pessoa a estar participando desse desafio e lucrando, começando 2024 muito próspero, certo? Então lá eu vou te ensinar a estratégia mais importante através de 5 desafios rápidos e práticos para você entender e aprender de fato a lucrar nas criptomoedas. Tudo isso por apenas R$ 49,90 é a promoção, o preço especial para você fechar essa última turma de 2023. Para mais detalhes, não se esqueça, né, de escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, nesse QR Code aqui, ou então você entra no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Você vai cair direto aqui nessa página, onde você vai saber mais detalhes aí sobre o desafio Crypto Pocket e aprender a lucrar como profissional. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!